Bom. Temperatura agradável. Estamos recebendo aqui o deputado Merlong Solano. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Eli. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Cidadão de São João. Cidadão sanjoanense. Ô, deputado, começar por onde o deputado João Matos terminou aqui há pouco, né? Apontando para o PT a responsabilidade pelo reajuste que não aconteceu, reajustes para servidores previstos em lei aprovada pela própria Assembleia. Isso é o PT que foi lá no Tribunal de Contas para dizer que vai não dar aumento agora e ficar mais para frente. Queria que o senhor esclarecesse aí para nós qual é a participação do seu partido nisso. Quer dizer que na cabeça do deputado João Matos passa a ideia de que o Tribunal de Contas esteja tutelado pelo PT, quer dizer, já está desrespeitando uma Corte de Contas. Vejam, o país é administrado de acordo, tem que ser administrado conforme a lei. Uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, vindo lá do governo do PSDB, aliás, uma das poucas daquele governo, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela determina os percentuais que cada poder pode gastar com o pessoal. Pô. Como é que nós somos responsáveis pelo atual estado da situação das contas públicas em relação a pessoal, se nós entregamos o governo gastando 43% da receita corrente líquida com pessoal? E a partir daí se começou um processo contínuo. Então o que o senhor está dizendo é que nós ficamos abaixo do Wellington Dias entregou para o Wilson Martins em 2010 com 43% do gasto com o pessoal. Isso. São três limites na lei de responsabilidade fiscal. O limite de alerta, que é 44,1%, o limite prudencial, que é de 46,5%, e o teto, que é de 49%. Nós entregamos em 43 e pouco, abaixo do limite de alerta. Logo no primeiro ano passaram do limite de alerta, ficaram acima do limite de alerta no segundo ano, em 2013 extrapolaram o limite prudencial. Ainda no governo Wilson. Ainda no governo Wilson, e agora no governo Zé Filho estouraram o teto. Passaram de 50%. Quem estourou o teto, Wilson ou Zé Filho? Fica difícil de saber, é preciso saber se foi de janeiro a março as decisões que aumentaram a despesa, se elas foram tomadas ou a partir de abril. Ou a partir de abril. Agora, a equipe do governo também atribui essa situação, deputado, à queda da receita do Estado em decorrência de políticas federais. O governo federal. Madeu, não, mas veja, mas a lei é clara, não, a lei, o planejador, o administrador tem que se municiar de precaução para que se previna diante das inconveniências da economia. No mundo todo a economia está sujeita a altos e baixos. Nem por isso ninguém fica autorizado a desrespeitar as leis. Só para você ter uma ideia de que como o problema é contínuo, eu anotei aqui alguns dados relativos à Folha. Em março de 2010, a Folha que nós entregamos, portanto, foi de 169,2 milhões de reais. A Folha do pessoal do Poder Executivo. Em março de 2014, portanto, o último mês de governo de Wilson Martins, já estava em 263,4. Aumentou 100 milhões de reais em 4 anos. Pronto. Em outubro de 2014, já na gestão Zé Filho, chegou a 271,9. Aumentou? Aumentou, 263. 10 milhões. Isso. Chegou a 271,9. Porque uma das falas do secretário João Henrique é que... Ah, não, mas ele fala de pessoal. Contra-cheques. Ele disse que o número de contra-cheques reduziu. Isso. Mas o senhor está dizendo é que a despesa aumentou. O valor é que aumentou, né? Mas aí tem o chamado crescimento vegetativo da Folha. O senhor é economista, sabe? Tem um crescimento vegetativo. Os reajustes que as categorias conquistam, né? Os planos, muitos que foram aprovados e executados. Tem até plano aí autorizado a entrar a despesa agora, nesse mês. A contratação de pessoal em cargos de confiança. A contratação de temporários. Aumentou muito a contratação de empregados temporários, são hoje cerca de 8 mil no estado do Piauí. Então, tudo isso fez com que a Folha chegasse nesse patamar. O senhor já está destrinchando aí a questão de governo Wellington para Wilson, Wilson para Zé Filho. E o próprio deputado João Matos falou aqui que o governo vai deixar claro até o final do mandato como é que recebeu de Wilson a situação das finanças, não especificamente pessoal, mas das finanças. E como é que o Wilson recebeu de Wellington? O senhor teme essa comparação? Não, eu ficarei muito feliz, se for com base em relatório oficial, relatório fidedigno. Com base o que eu entendi, o que os governistas deixam claro é o seguinte: o Estado não quebrou esse ano, o Estado quebrou em 2010. Ah, é?
Veja só, Amadeu, se esse relatório vier a público for um relatório baseado em documentos oficiais, no Balanço Geral do Estado, nos relatórios do Tribunal de Contas, será uma certidão de crédito para o governador Wellington Dias. Por quê? Veja só, por exemplo, dívida pública. Sempre se fala na dívida pública. Quando nós assumimos o governo, a dívida pública era 2 vezes a receita corrente líquida do Estado. Nós entregamos o governo com ela em torno de 40% da receita corrente líquida. Foi o que permitiu, inclusive, ao governador Wilson Martins fazer uma série de operações de crédito. Então, dívida pública. Já falei de pessoal, entregamos em 43%, quando podia ser até 46,5%, nós entregamos em 43%. Vamos falar agora do custeio. Em março de 2010, a máquina pública não estava parada. As escolas de tempo integral estavam funcionando até 5h30 da tarde, porque tinha alimentação para as crianças. As creches estavam recebendo alimentação. As penitenciárias estavam recebendo alimentação. Tinha combustível para os carros da polícia funcionarem. E ao lado disso, ainda se conseguia fazer um certo programa de investimento. Claro que na área de investimento o Piauí tem dificuldades em todos os governos, porque é um estado que destina a maior parte do seu recurso a pessoal, tem que ter o custeio para fazer a máquina funcionar, termina sobrando uma quantidade de recursos pequeno para investimento. Mas assim mesmo, aumentamos bastante a capacidade de investimento ao longo do governo Wellington Dias. Agora, para 2014, o governador eleito tem dito, deputado, que já vai começar o governo tendo que cortar. E acha que vai cortar acima do que ele imaginava naturalmente iniciar o governo. A equipe de transição já tem uma ideia do alcance desse corte, do tamanho que vai ficar o Estado nesse início de mandato? Estamos trabalhando, a equipe mais da área técnica, de contabilidade, de finanças e jurídica está trabalhando nesse momento. Vamos fazer uma reunião com o governador Wellington na quinta-feira para apresentar os dados finais. Ele fará uma entrevista coletiva na sexta. E de modo que teremos esses dados. Mas eu aqui, até ouvindo a fala do deputado João Matos, fiz umas contas ali, com base nesses dados de que eu já disponho. Eu não creio que só o que estão anunciando em relação a cargos comissionados venha a resolver o problema. Não resolve. Veja só, acabei de fazer as contas. Com a folha, no atual patamar em que ela se encontra, 271 milhões de reais, que foi a folha de outubro, se ela representar 51% da receita corrente líquida, nós temos que trazer para menos de 46,5%. Mantida a arrecadação no patamar que se encontra, Amadeu, isso representa ter que cortar aproximadamente 24 milhões de reais no gasto com o pessoal. Portanto, eu não acredito que só o que anunciarem em termos de demissão de 400 cargos comissionados seja capaz de resolver um buraco de mais de 20 milhões de reais. Mantida a arrecadação. E não adianta cortar em outras receitas. Bom, aí tem que... Não adianta cortar em custeio. Tem que ser cortar em pessoal. É claro, a despesa... O caso aqui é específico. Pessoal, o que entra aí? Pessoal próprio, cargos comissionados e esses empregados temporários. Estes itens aí é o que entram na conta aí, tem que comparar com a receita. E o que entra também é a possibilidade de melhorar a arrecadação, que nós torcemos, nós queremos quanto melhor, melhor. Nós queremos que a economia tenha um bom desempenho o mais possível agora nesse final de ano. Até dei uma volta pela cidade ontem, fiquei feliz de ver os centros comerciais bastante movimentados, já pode ser o Natal dando esse fôlego de que nós precisamos para aumentar a arrecadação a ponto de não precisarmos cortar 24 milhões. Porque se a arrecadação tiver um excelente desempenho, pode ser que esse corte tenha que ser menor. Dado o meu tempo aqui, só uma última questão, deputado. Falamos aqui da antecipação de receita orçamentária, que o deputado calculou em 150 milhões, que o governo Zé Filho quer para cumprir os compromissos e tal. Esse dinheiro vai sair, ele diz que o PT está boicotando, o governador eleito Wellington. Está boicotando para esse dinheiro não vir. Veja, nós estamos trabalhando para que se cumpra a legislação. A legislação é clara. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que se deixe dívidas para o governo seguinte. Eu não entendo como é que ela não proíbe que se antecipe a receita do governo seguinte. Normalmente a coisa é assim, 1/3 da receita do mês é recolhida dentro do mês e 2/3 no mês seguinte. E ainda se faz mais o seguinte, no mês de janeiro, como as empresas vendem muito a crédito em dezembro, no Natal e Ano Novo, normalmente até para facilitar a vida do empresariado, nosso governo praticava o seguinte, recolhia uma parte desse 2/3 em janeiro e outra parte em fevereiro, para dar tempo, até como uma medida de incentivo para as empresas venderem mais a prazo durante o Natal e o Ano Novo e nós temos um desempenho econômico melhor. Eles estão fazendo ao contrário.
estão renunciando à receita, 6%, para poder antecipar em cerca de 20 dias a arrecadação. E agora dando essa explicação preocupante, de que se não fizerem isso, não vão pagar o salário do mês de dezembro. Eu lembro a você e a todos que até bem pouco tempo atrás diziam que havia um fundo de reserva para pagar os salários. Isso estava garantido. E agora vem a público dizer que nós somos responsáveis se a Folha vier atrasar, porque nós estamos tentando impedir esta antecipação de crédito. Obrigado, deputado, pela presença e pelas explicações. Boa tarde. Obrigado, deputado.